Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Vocês podem repetir após mim? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Existem algumas coisas que acontecem na vida do ser humano, que às vezes nem ele mesmo acredita que está acontecendo. E eu vou pegar aqui a figura de maior importância no cristianismo, que é Jesus, para nós refletirmos um pouco sobre a vida dele, olhar um pouco a sua história e comparar com a nossa história, porque ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. Agora olhar para Jesus, o Filho do Homem, a partir do momento em que a sua mãe o concebeu. Eu peço que você volte o seu olhar hoje, não para o Jesus Deus, 100% Deus, mas que você comece a olhar um ser humano, 100% ser humano como você, filho da irmã Maria, neto de Eli, neto de Jacó, filho afetivo de José, ou adotivo, como alguém queira chamar. José, o carpinteiro de Nazaré, conhecido por todas as pessoas. Aquele Jesus que, quando ele andava durante o seu ministério, alguém dizia: não é este o filho de José? Não estão aqui entre nós as suas irmãs e os seus irmãos? Nós não o conhecemos. É esse Jesus que eu te peço que você olhe para ele nessa noite. O descendente de Davi, que assim como todos nós que estamos aqui, tinha necessidades fisiológicas, necessidades sentimentais, emocionais, sentia fome, sentia dor, passou por todas as dificuldades que um ser humano possa passar, nos seus maiores graus de intensidade. É para esse Jesus que eu quero que você olhe para ele nessa noite. Porque quando ele abriu mão da sua condição de Deus para habitar entre nós, se fazendo homem, e Paulo ao escrever aos Filipenses, ele diz que ele se fez homem. O termo é metamorfose, é uma mudança radical, uma mudança absoluta. Para você entender melhor, me permita usar um exemplo. Quando você olha uma borboleta, é muito lindo, você quer olhar, quer observar a beleza, e muitas vezes quer pegar. Por quê? Porque ela passou por uma transformação absoluta, era algo repugnável, mas se transformou em algo lindo. E com Jesus ocorreu o contrário, algo lindo, extraordinário, maravilhoso, se transforma em algo imperfeito, em algo limitado. Foi assim que aconteceu com Jesus. Foi isso que aconteceu, e é isso que eu quero que você olhe para ele nessa noite. Um olhar, desde o momento em que Jesus é concebido, o seu nascimento, a sua infância. E aí quando nós olhamos, irmãos, sobre tudo o que aconteceu, parece que Jesus nasceu no lugar errado. Parece que Jesus nasceu na hora errada. Porque sendo quem era, oferecendo o que ele oferecia, vivendo como ele vivia, você diz que ele não merecia passar pelo que ele passou. Ele não merecia experimentar o que ele experimentou. Aos olhos humanos, se você for olhar esta história, há uma pergunta que bate forte, e muitas vezes você tem olhado a tua vida, olhado a vida de alguém à sua volta e tem dito: por que tudo isso está acontecendo? E olha para Jesus e diz: por que com ele? E aí você diz: por que comigo? Ele não merecia. E muitas vezes você diz: eu não mereço passar o que eu estou passando. Meu Deus, por que é que eu estou passando o que eu estou passando? Meus prezados irmãos, ele era uma promessa de Deus, um presente de Deus à humanidade, mas segundo as tradições da sua época, na forma como a sua mãe o concebeu, se engravidando ainda
solteira. Segundo a tradição da época, Jesus correu o risco de morrer antes do seu nascimento. Se a mãe fosse apedrejada, ele morreria ainda no ventre da mãe. Ele, o presente de Deus para a humanidade, a promessa de Deus para a humanidade, correndo o risco de nem nascer. Ainda recém-nascido, sem saber do que estava acontecendo à sua volta. Ele teve que experimentar uma dura viagem de Belém até o Egito, simplesmente porque alguém havia mandado os soldados procurar e matar até mesmo outras crianças até 2 anos de idade, porque não sabia quem era, e se matasse todas as crianças que fossem encontradas até 2 anos de idade, pensava-se que também ele seria morto, e ainda muito novo ele enfrenta essa viagem cansativa. Não havia avião, não havia carro confortável, não, era no lombo do animal que ele era transportado com a sua mãe. Ainda muito novo, começando a se acostumar com a vida no Egito, com o costume, com a fala, com a maneira das coisas acontecerem à sua volta. Agora novamente ele precisa enfrentar uma viagem de volta até a cidade de Nazaré, na Galileia, simplesmente porque os pais diziam: olha, um anjo apareceu, Deus mandou e nós precisamos obedecer. E como criança, ainda sem saber o que acontecia à sua volta, ele acompanhava os seus pais. Quantas vezes você teve que acompanhar os seus pais, sem entender o que estava acontecendo, mas você teve que acompanhar, enfrentar as dificuldades da vida, mas você acompanhou, e aconteceu o mesmo com Jesus, e a única explicação era: Deus mandou, nós precisamos obedecer. E aí você olha a importância disso, quando você abre a sua Bíblia, em Hebreus capítulo 5, versículo 8, diz que Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que ele sofreu, pelos sofrimentos que ele passou, ele aprendeu a obedecer, e Deus tem te ensinado, e muitas vezes você tem dito: Deus, por que está acontecendo isso comigo? Mas Deus está te ensinando grandes lições, Deus está te preparando para grandes superações, Deus está trabalhando na sua vida, e é possível vencer, mesmo que tudo parece que está indo na direção contrária. Aos 29 anos de idade, a Bíblia diz que Jesus cumpre com toda a justiça de Deus. Por quê? Porque ele desce as águas batismais. O seu primo João Batista o conduz naquele batismo. Agora o que acontece? Parece que estava tudo completo. Agora já maior de idade, acima da idade que a ciência diz que o ser humano pode tomar qualquer decisão que perdure para o resto da sua vida. A ciência diz que aos 25 anos de idade, ele começou o seu ministério com 29 anos, e lá parece que estava agora batizado, né, nas águas por João Batista. Agora a Bíblia diz que o Espírito o conduz ao deserto, um lugar de escassez, um local de sofrimento. Não havia água, não havia alimento, não havia conforto, não havia companhia, um local de risco. Agora o Espírito o conduz ao deserto. Quantas vezes você parou e disse: parece que agora chegou o auge do meu ministério, e a luta bateu na sua porta, a tribulação bateu lá na porta da tua casa, bateu nas tuas finanças, e você diz: meu Deus, parece que agora as coisas iam deslanchar, parece que agora as portas iriam se abrir, e eu estou no deserto. Ei, Jesus passou também pelo deserto. Não foi o inimigo que conduziu ele no deserto, foi o Espírito de Deus que o conduziu ao deserto. Perigo, frio durante a noite, um calor insuportável durante o dia. E aí você pergunta: por que com ele? O que é que Jesus fez para que ele pudesse passar por uma experiência tão dolorosa?
40 dias sem se alimentar, 40 dias sem provar a água, fazendo um jejum absoluto, chegando no limite do ser humano. Aí você pergunta por que com ele, e quantas vezes nas lutas que você tem passado, que Deus tem permitido você passar, você olha e diz: eu estou no meu limite, meu Deus, eu não consigo ir mais. Por que é que o Senhor permitiu tanta tribulação? Deus está dizendo para você: ainda é possível vencer, mesmo que você ache que tudo está na direção contrária. Meus prezados irmãos, e para que é que ele foi para lá? Para ser tentado. Para ser tentado por quem? Para ser tentado pelo inimigo das nossas almas, pelo inimigo da alma humana, um ser extraordinariamente sábio, extraordinariamente poderoso, sagaz, cheio de esperteza. Era ele que ia tentar o Jesus, o homem, o filho de Maria, o filho de José, o descendente de Davi. Não era um ser humano qualquer, não, era o diabo que ia tentar Jesus, que ia colocá-lo à prova. Meus queridos irmãos, você está numa transição de uma campanha para outra, mas no nome de Jesus de Nazaré, não abaixe a tua cabeça, não desista diante das lutas e das provações. Continue de cabeça erguida, porque o melhor de Deus para a tua vida ainda está por vir. Jesus, como homem, ele estava sendo experimentado. Ele poderia desistir da cruz. Inclusive lá no jardim do Getsêmani, quando ele está em oração, ele ora por 3 vezes: se possível, passa de mim este cálice. Porque como homem ele pensou em retroceder. Imagine lá no deserto, 40 dias de jejum, de prova, de fome, de sede, de frio, de risco, de toda sorte. Jesus passou por lá. Se não passou na cabeça dele: eu vou embora. Ele estava sendo provado. Ele pensava: eu vou desistir. Mas também ele pensava: eu vou continuar, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Aí de repente o inimigo chega para tentar Jesus. E se ele não tivesse passado por lá, se ele não tivesse vencido aquela prova como homem, como ser humano, ele não teria sido classificado como aquele que venceu a morte. Ele não teria sido classificado como aquele que venceu o inferno. Ele não teria sido classificado como aquele que está sentado à direita de Deus e intercede, pelo fato dele ter sido obediente até a morte, dele ter sido resiliente. Deus o exaltou soberanamente, acima de qualquer nome, deu uma posição de destaque, e diante dele todo joelho se dobrará e confessará que ele é Senhor. Mas por quê? Porque ele acreditou que ele poderia vencer, mesmo quando tudo estava apontando na direção contrária. As pessoas vão ter que reconhecer Deus na tua vida. As pessoas vão ter que reconhecer que o teu Deus é um Deus de milagre, que o teu Deus é um Deus que protege, que o teu Deus é um Deus que salva. Elas vão ter que reconhecer que compensa acreditar, que compensa esperar. Elas vão ter que declarar que você é vencedor. Se você continuar acreditando, vai chegar o momento, não para humilhar ninguém, mas para estimular a fé, para que outros possam se curvar e reconhecer Jesus, o soberano, também na vida deles. Vão ser estimulados, assim como nós olhamos para o Jesus homem e dizemos: olha, ele passou por isso, ele venceu, eu também vou persistir, eu também vou continuar, eu também vou vencer. E o próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele venceu como homem, ele venceu como ser humano. É possível vencer, é só acreditar, é só esperar, é só confiar, para a glória do nome de Jesus. Meus irmãos, o inimigo, quando ele olha num crente que ora, quando ele olha numa pessoa que está fazendo uma campanha, acreditando que Deus vai fazer, ele sabe, ele tem certeza da sua derrota, ele sabe que ele não vai vencer o cristão, mas ele vai tentar de um lado, ele vai tentar de outro, ele vai usar uma estratégia, ele vai usar outra estratégia, mas em nome de Jesus de Nazaré, continue acreditando, continue esperando, porque a tua vitória virá, assim como aconteceu com Jesus.
O inimigo sabia que Jesus ia vencer, mas ele está lá tentando, ele está lá trabalhando, ele está fazendo de tudo para ver Jesus sucumbir. Primeiro ele trabalhou, meus irmãos, para desestabilizar a comunhão de Jesus com o Pai. A primeira coisa, ele tenta quebrar o vínculo de relacionamento de Jesus com Deus Pai. Aonde é que o inimigo vai mexer? Mateus capítulo 4, versículo 3, a parte B. O inimigo diz para eles: olha, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. A primeira coisa que o inimigo vai agir, que ele vai trabalhar, é para romper a tua comunhão. A tua comunhão tem que ser inegociável. A tua comunhão tem que estar acima de qualquer lucro, acima de qualquer circunstância. O inimigo tentou quebrar a comunhão de Jesus com o Pai. Ele entrou e ele diz: eu vou roubar essa comunhão, essa intimidade. E ele está trabalhando para tirar a tua comunhão. Mas no nome de Jesus, não abra mão da tua comunhão. Agarre a tua comunhão, tenha intimidade com o Pai, não abra mão da tua intimidade com Deus, porque ela vai garantir a sua vitória. Não é diferente. Ele vai tentar te iludir. Ele vai dizer para você: você também é filho de Deus, você também pode. Se os outros podem, você também pode. Sabe o que é? Ele quer romper o vínculo, ele quer comprometer o teu relacionamento com Deus. Ele vai dizer: olha, você também é filho de Deus, você pode. Mas em nome de Jesus, rejeite toda a estratégia do inimigo. O inimigo também trabalha para mexer no ego de Jesus. Como homem, ele também tinha o seu ego pessoal. Eu estou falando de um ser humano, igual a mim, igual a você. Mateus capítulo 4, versículo 6. Se tu és filho de Deus, salta do pináculo do templo e dê ordem aos teus anjos para te proteger. Aqui, meus irmãos, é onde muitas pessoas se descuidam e caem, são vencidos pelo inimigo. Olha, você é mulher de oração, não tem problema, você pode fazer isso. Você é líder, não tem problema, você pode fazer isso. Olha, você tem o seu nome escrito no livro da vida, não se preocupe, seu nome já está lá. Ei, meu querido, o inimigo quer usar o que você é, aonde Deus te colocou, para querer te derrubar. Em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo abrir os teus olhos espirituais e não dê ouvido às estratégias do inimigo. Depois o inimigo vem trabalhando, meus irmãos, e diz para Jesus: olha, trabalhando do jeito que você está, seu pai é um carpinteiro, trabalhando de sol a sol, não vai conseguir nunca o que eu posso te oferecer. Trabalhando sol a sol, vai morrer de trabalhar e não consegue nada. Sabe o que é? O inimigo quer oferecer lucros fáceis, coisa que aparentemente você vai explodir, você vai crescer de uma hora para outra, você vai ter um lucro inimaginável. Se eu trabalhar o ano inteiro, pastor, eu não consigo. Se eu trabalhar a minha vida inteira, eu não consigo. Mas em nome de Jesus, são estratégias do inimigo para roubar a tua comunhão, para acabar com a tua fé, usar aquilo que Deus já te deu para querer te derrotar. E nós vamos seguir o exemplo de Jesus. Ele tinha necessidades físicas, tinha emocionais, tinha psicológicas, tinha. O inimigo propôs aparentes vantagens, propôs, mas ele não aceitou, ele resistiu, porque ele sabia que era possível vencer em qualquer circunstância da vida. E o inimigo, como já previsto, ele foi derrotado. E como previsto, se você continuar servindo ao Senhor, se você continuar dependendo de Deus, você também vai vencer, você também vai chegar lá. O inimigo também vai ser envergonhado. Não precisa nem de você querer desafiá-lo. Continue glorificando e exaltando a Deus, porque ele vai ser derrotado para a glória do nome de Jesus. Na primeira tentativa, Jesus devia trocar a comunhão do Pai por pão. Jesus usou a palavra e diz: olha, nem só de pão viverá o homem. O que me sustenta não é a comida que perece, o que me sustenta é o alimento que eu recebo do meu Pai. Quantas vezes, meu querido, o inimigo não quer deixar você orar, não quer deixar você ler a Bíblia, não quer ver você alimentado espiritualmente, porque se você tiver raquítico no mundo espiritual, anêmico no mundo espiritual, ele pode te oferecer algo material e você cair. Mas Jesus disse: olha,
nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Continue sendo sustentado pela palavra, continue sendo purificado pela palavra, continue sendo lavado pela palavra, continue sendo guiado pela palavra, continue usando a palavra como lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho, porque é possível vencer. Na segunda tentativa, quando o inimigo tenta desestabilizar o ego pessoal de Jesus, Jesus preferiu no versículo 7 deixar claro que para ele Deus continuaria no controle de todas as situações. O inimigo, ele tenta pegar o controle. Jesus disse: não, quem está no controle é o Pai. Quem está no controle é o Pai. Ei, deixa Deus continuar no controle da tua vida. Deixa Deus continuar no controle dos teus negócios. Deixa Deus continuar no controle das tuas emoções. Deixa Deus continuar no controle daquilo que só você sabe que está saindo do seu controle. Entrega no controle das mãos de Deus e deixa Deus agir. Versículo 10, a terceira tentativa. Jesus deixa claro que suas necessidades físicas e pessoais, seu desejo de ser bem-sucedido, não seria motivo para ele abandonar Deus como Senhor. Olha, eu vou te dar tudo o que você precisa, eu vou te suprir, eu vou te dar honra, eu vou te dar glória. E ele diz: ao Senhor teu Deus adorará. Ele podia estar com fome, podia estar com sede, podia estar sozinho, abandonado, isolado no deserto, podia estar rodeado por toda sorte de risco, mas ele continuava com Deus como o Senhor da vida dele. E na presença de Deus, quando Deus está no controle, até a tristeza vai saltar de prazer. Somente ao Senhor Deus adorarás. Ele continua Senhor da minha vida em qualquer circunstância, em qualquer situação. Jesus estava no limite do ser humano, mas ele sabia que era possível vencer, mesmo que tudo apontasse na direção contrária. Meus queridos irmãos, em nenhum momento você vê Jesus questionando: por que é que o Espírito me trouxe para cá? Por que é que meu Pai está me permitindo passar pelo que eu estou passando? Jesus não reclama, Jesus não busca ajuda humana, Jesus, ele não demonstra nenhum tipo de insatisfação por aquele momento que ele está passando, mas ele demonstra desejo de continuar na dependência de Deus no meio das aflições, em todas as situações que ele estava vivenciando. Ele decide continuar dependendo de Deus. Eu fico me perguntando, pastor Marozan, se fosse um de nós na pele de Jesus, se fosse eu, se fosse você, às vezes nós vemos alguma coisa acontecer com outra pessoa e nos conformamos em dizer: Deus me livre de acontecer comigo. Mas comece a imaginar, no auge da tua vida espiritual, no auge do seu intelecto, da sua capacidade humana, você entrar numa prova, Deus permitir você entrar numa prova, e entre nela, continue de cabeça erguida nela, porque Deus vai fazer você sair dela de cabeça erguida. Quando Satanás tenta Jesus e não consegue, Jesus não cede, ele resiste. A Bíblia diz que ele vai embora e os anjos de Deus vêm servi-lo. Permita Deus dar ordem aos anjos para servir você na tua família, servir você no teu celeiro, em nome de Jesus de Nazaré. Permita Deus servir você nos teus sentimentos, do teu psicológico que está abalado, na tua enfermidade. Deixa Deus entrar com providência, porque ele tem o remédio, ele tem a solução, ele tem a estratégia para a sua vida. Jesus certa vez disse que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. E aí nós lemos esse versículo e ficamos imaginando, no arrebatamento da igreja, nos momentos finais, aonde nós vamos ter que, diante de Deus, prestar conta de tudo que nós tivermos feito, por meio do corpo ou fora dele.
seja às claras, seja escondida, seja internamente no coração, seja algo visto por todo mundo, mas nós precisamos parar para pensar, analisar, refletir sobre esse versículo a todo instante na nossa vida, porque a cada momento que você dobra os seus joelhos, a cada momento que você levante uma palavra de clamor a Deus, seja dirigindo um carro, seja andando pelas ruas da cidade, a hora que a tua oração chega diante do trono de Deus, Jesus ou Ele testifica a teu favor, ou Ele testifica contra você. A hora que você pede uma providência, eu fico imaginando o pastor Marozan, o pai olhando para Jesus, dando aquela olhada. Quando você olha, você conhece a outra pessoa, só pela fisionomia você já sabe a resposta. Aí Jesus, Ele vai te confessar, Ele vai te negar. O que é que vai acontecer? Você vai entrar com uma próxima campanha, você vai entrar com um próximo projeto diante de Deus. E eu te pergunto nessa noite, o que é que vai acontecer a hora que você colocar o teu projeto, que papai do céu perguntar para Jesus: e aí, o que é que diz, o que é que eu faço? Aí, meus queridos, ou Jesus confessa, ou Jesus aprova, ou Jesus determina a bênção, ou Jesus libera anjos para trabalhar em teu favor, ou Ele entrega a vitória nas tuas mãos, ou Ele vai fechar os céus, vai fechar as cortinas da dispensa celeste. Em nome de Jesus de Nazaré, Deus me mandou aqui para que você possa refletir, para que você possa nessa noite ser impactado pelo poder de Deus, porque Deus tem vitória para a tua vida. A todo instante você está passando pelo deserto da vida, a todo instante você está sendo provado, a todo instante você está sendo tentado, em todos os aspectos e em todas as áreas, e Deus quer fazer você cabeça. Deus não quer ver você colocado por cauda. Deus olha para você, obra-prima da criação, e Ele quer que você cresça e nunca diminua. Mas é preciso acreditar, é preciso perseverar, é preciso confiar, é preciso continuar dizendo: eu ainda continuo aguardando a minha vitória. A hora que o inimigo chegar e dizer: não adianta, já passou da hora, você diz: Deus tem o tempo dele, e eu continuo esperando no meu Deus. Eu convido você a estar nessa noite sobre os pés, para nós fazermos uma oração nessa hora, para que você possa ter força para resistir ao diabo, para que ele possa fugir de você. A hora que ele fugir, você vai ver os anjos de Deus te servindo, você vai ver as bênçãos de Deus fluindo na sua vida de uma maneira mais abundante, de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais poderosa. Em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, eu te desafio a tua fé nessa noite, olhando para o Jesus homem, e olhando para a tua história, olhando para a tua estrutura. Você é pó, você é limitado, mas olhando também para aquele que é o autor e consumador da tua fé, aquele que venceu a morte, aquele que diz que voltará para buscar, para te levar, para que você possa estar juntamente com Ele, mas também aquele que diz que vai te abençoar 100 vezes tanto nessa vida, por fim a vida eterna. Mas Deus quer te ver próspero, Deus quer te ver abençoado, e nessa noite eu desafio você a acreditar que é possível vencer, mesmo que tudo aponta em direção contrária. Você que acredita que Deus falou com você, vem à frente no nome de Jesus. Nós vamos colocar diante do Senhor a tua vida, nós vamos colocar diante do Senhor a tua história nessa hora. Xarabassuriandalaia. Nós vamos colocar diante do Senhor as tuas limitações, os teus questionamentos. Você que acredita, vem à frente, que nós vamos estar orando nessa noite. Xarabai. Você é fraco, você é pobre, mas há um Deus que vela por você, há um Deus que te fortalece, há um Deus, aleluia, que está com as mãos estendidas sobre a tua vida para entregar a tua vitória. Decantui menai derabasturiandalaia. Minha adoração decanta la exclusivo é o meu
Shai decanta la massurianda laia. Vivo só pra ti. Senhor, meu Deus e meu Pai, não abro mão do céu. Eu coloco essas vidas diante do teu altar nesta noite. Vidas que acreditam no teu poder, acreditam no sobrenatural do Senhor. Xarabassurianda laia. Vidas que têm gemido, vidas que têm sofrido, mas vida que tem esperado diante do teu altar. Senhor, é diante do Senhor que eu coloco agora essas pessoas, essas famílias aqui representadas. Chui decanta la massurianda la manaia. Xarabassurianda la manai. Chui decanta la massúria. Fortalece o teu servo agora. Fortalece a tua serva agora. Pelo poder do sangue de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus. Xarabassurianda lamanai, chui decanta lamai. Abro mão do céu. Ei, decanta labassurianda lamai. No nome de Jesus, xarabassurianda lamaia. Senhor, meu Deus e meu Pai. Xarabassurianda lamanai, chomene canta labassuria. Shai manai, chui decanta labassurianda laia. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Xarabassurianda lamanaia. Chui decanta lamai. Chui manassúria. Fortalece, Senhor. Move, Espírito Santo de Deus. Vai tocando esses corações agora, meu Deus. Vai tocando esses corações agora, meu Deus. Vai fortalecendo essas vidas. Vai fortalecendo essas vidas agora. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, pelo poder do sangue de Jesus, eu repreendo agora todo o mal intentado. Rabassurianda lamanaia. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Manassurianda lamanaia. Entra com providência nessa vida agora, Espírito Santo. Charabassurianda lamanai, decanta labassúria. Pelo poder do sangue de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus. Eu ministro a vitória do Senhor sobre essas vidas agora. Eu ministro o poder do Espírito Santo de Deus sobre essas vidas agora. Manai, decanta labassurianda lamanaia. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, seja glorificado na vida dessa igreja. Senhor, meu Deus, cada projeto, cada propósito que essas vidas vão colocar diante do teu altar, eu santifico a ti, Senhor. Eu santifico a ti não somente essas vidas, mas as famílias que elas representam. Vai de encontro agora onde os familiares estão. Em nome de Jesus, Senhor, vai curando enfermidades físicas, enfermidades espirituais, pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do nome de Jesus.